Conseguem ver? Sim, dá para ver. Quer tentar passar para ver se vai certinho? Foi, né? Foi. Foi. Boa Muito aula, bem. gente. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa reunião científica. Eu queria agradecer a Vivi pela oportunidade, Vivi sempre insiste muito para que a gente traga temas que sejam abrangentes, e eu acho que dentro da terapia intensiva, esse provavelmente seja um dos temas mais importantes do ponto de vista de resultados para uma unidade de terapia intensiva. Então, eu convido todos vocês a discutirem aqui comigo no final sobre todos os aspectos relacionados ao tema. Eu acho que a aula é importante, mas o que enriquece o aprendizado é a nossa discussão no final. Então, gostaria muito que vocês participassem aí ao final das discussões, tirando dúvidas, dando sugestões para a gente, né? Às vezes a gente apresenta aqui numa aula uma coisa que não é a realidade para todo mundo, e fiquem à vontade para sugerir, tá? Então, só gostaria de lembrar a todos que, por gentileza, deixem áudio e vídeo desligado para que a apresentação não trave aí por alguma lentidão da transmissão de dados. Bom, toda vez que a gente falar em um protocolo clínico, um protocolo gerenciado, a gente tem que entender que a gente está tratando de um universo de profissionais, né? Cada um com suas nuances, cada um dentro do seu quadrado e da sua expertise, mas todos voltados para um foco comum, né? Que é um foco central, que é a segurança e o bem-estar do paciente e o melhor resultado possível para o paciente. Então, boa parte do que a gente vai trazer aqui hoje é uma estratégia que foi desenvolvida pelo Dr. Jean-Louis Vincent. Quem trabalha em UTI, quem estuda terapia intensiva, certamente já conhece essa estratégia que ele chamou de eCash. É uma estratégia que a gente vai abordar aqui nesse nosso protocolo. Eu trouxe para ilustrar a aula, né, um protocolo clínico de analgesia e sedação, que é o protocolo que a gente usa na osteocirurgia, mas que pode facilmente ser aplicado a qualquer unidade de terapia intensiva. Então, o protocolo do Dr. Vincent, ele estipula que a gente deva, o mais precoce possível, né, por isso o early, garantir o conforto, analgesia, primeiro a analgesia, uma sedação mínima, tá, e uma humanização no cuidado do paciente. E a gente, para que a gente consiga esse objetivo, é preciso que a gente se antecipe aos problemas que esse paciente pode enfrentar, que a gente avalie constantemente, que a gente previna iatrogenias e que a gente trate também precocemente as situações que possam advir dos riscos relacionados à nossa assistência. Então, no tocante à permanência do paciente em UTI, na sua trajetória dentro da unidade de terapia intensiva, o que a gente espera é que o paciente permaneça durante todo o tempo calmo e confortável, né? Cooperativo, a maior parte do tempo também, sem dor, ou com o mínimo de dor possível, e, de preferência, acordado. Essa seria uma estratégia o mais próximo do fisiológico possível para o paciente UTI. E aqui, quando eu falo em acordado, é acordado respeitando o ritmo circadiano de sono e vigília. Então, essa é a estratégia que o Dr. Vincent traz na publicação dele, em que ele tenta, com essa estratégia, reduzir... Deixa eu ligar o laser aqui. Ele tenta, com essa estratégia, reduzir o máximo possível dor, ansiedade, agitação, delírio e as complicações relacionadas ao imobilismo dentro da unidade de terapia intensiva, né? Por isso a gente deve deixar o paciente calmo, promover a analgesia primeiro, né? Se necessário,
já com o paciente já sem dor, utilizar sedativos, né, com um alvo bem definido, e trazer essa assistência dentro da UTI para uma assistência o mais humana possível. Então, para isso, é importante monitorizar esse paciente. Quando a gente fala de monitorizar, todo mundo tem em mente monitores que são complexos, né, caros, né, que trazem gráficos super bonitinhos, mas se vocês querem ter um bom resultado na unidade de terapia intensiva de vocês, não gastem dinheiro com esses equipamentos. Não gastem. Já mais que comprovado que esses equipamentos são caros, nada custo-efetivos e não reduz mortalidade. Vocês querem reduzir mortalidade, invista nesse outro tipo de monitor, tá? No monitor que avalia o paciente, que toca o paciente e que sente o paciente diariamente, várias vezes ao dia. É o profissional perto do paciente que é um monitor capaz de trazer os melhores resultados para a unidade de terapia intensiva. E é por isso que eu acho que um protocolo de analgesia e sedação é provavelmente o protocolo mais importante de uma unidade de terapia intensiva, porque a analgesia, a sedação, a prevenção do delírio, ela está intimamente ligada aos resultados de UTI, né? Um paciente, um UTI que não tem um protocolo gerenciado de analgesia e sedação, vai ter pacientes com mais tempo em ventilação mecânica, consequentemente, maior risco de PAV. Mais tempo paciente restrito ao leito, consequentemente, mais complicações de imobilismo, né? Maior risco de úlceras por pressão e infecção, maior risco e necessidade de dispositivos invasivos em função da sedação. Então, tudo isso, um protocolo de sedação e analgesia pode ajudar a resolver. Então, se você quer investir no monitor, invista em gente e invista num protocolo que possa ser gerenciado para que a gente tire o quanto antes a sedação desse paciente. Isso vai reduzir bastante a mortalidade da sua UTI e melhorar muito os índices de infecção relacionados à assistência. Então, toda UTI tem uma tríade, né, em que o paciente pode sofrer dessas três situações e que a gente tem que evitar a todo custo: dor, agitação e delírio. Então, no paciente internado em unidade de terapia intensiva, a gente deve buscar a prevenção e o tratamento precoce dessas três situações: dor, delírio e a agitação. A gente tem, para isso, várias ferramentas diagnósticas e eu vou trazer aqui algumas que são as mais utilizadas, né? As mais populares e já validadas pelo Brasil. A primeira é a escala analógico-visual de avaliação de dor, né? É uma escala para o paciente que está acordado e ela varia de 0 a 10, onde 10 é a pior dor que o paciente já sentiu e 0 é o paciente sem dor. E a nossa meta é que o paciente tenha, no máximo, uma dor leve, seria de 0 a 3. Tá? Essa é a meta de analgesia que a gente precisa estabelecer para esse paciente. Então, se você chega no plantão, pergunta se o paciente tem dor, independente de ser um paciente cirúrgico ou não, ele está falando ali que está com dor 5 ou 6 nessa escala analógica, esse paciente precisa ter sua atenção voltada para a analgesia. Precisa ter uma atenção maior da equipe assistencial voltada para a sua analgesia. E aí, essa escala, por exemplo, analógico-visual, da forma como está, é uma escala pouco atrativa e que talvez dificulte a interação. E eu sugiro que a gente transforme esse tipo de escala numa escala que seja um pouquinho mais lúdica, mais participativa, em que o paciente, você de repente pode produzir um reloginho onde o paciente possa, ao longo do dia, nas várias vezes que a gente for avaliar o seu nível de dor, ele possa ali posicionar a setinha na direção da sua intensidade da dor. Eu acho que isso aqui é mais efetivo, mais fácil de compreender para o paciente do que aquela escala como está disposta. Outra forma de avaliar a dor é a escala comportamental de dor, a BPS. Essa é uma escala utilizada para o paciente que não está cooperativo ou para o paciente que está em ventilação mecânica, tá? E o alvo dela é que o paciente tenha uma escala menor do que 6. Então, se eu tenho uma escala menor do que 6, eu tenho um paciente que está com analgesia garantida, tá? Ela envolve esses três domínios aqui: expressão facial, movimento dos membros superiores e o conforto com o ventilador mecânico. Então, se a expressão facial está relaxada, ele tem um ponto; se está parcialmente contraída, ou se está completamente contraída, com olhos fechados, ou se ele está contorcendo, fazendo careta, né? Ele já vai aumentando a sua pontuação.
movimentos nos membros superiores, se ele está tranquilo sem movimento, é 1, se tem movimentação parcial, 2, se tem movimentação completa ou com flexão dos dedos, mantendo as mãos em garra, você pode ter, aí você classifica como 3, e pacientes que ficam o tempo todo com os membros contraídos são pacientes que estão sentindo muita dor, né? Outra coisa é a relação do paciente com o ventilador mecânico, né? Uma vez garantido o ajuste do ventilador mecânico, as dissincronias tenham sido tratadas no ventilador primeiro. Se o paciente está tolerante, a gente considera ele como 1. Se ele está tolerante, mas se ele tosse eventualmente, mas tolera a ventilação mecânica a maior parte do tempo, 2. Se ele começa a interagir demais e brigar com o ventilador, 3. E se ele não tem nenhum tipo, se ele está em completa assincronia com o ventilador e você não conseguiu mais controlar, ajustar o ventilador mecânico no sentido de sincronizar esse paciente ao ventilador, ou o ventilador ao paciente, você então considera que esse paciente tem um grau de dor 4 para esse domínio. Então, somando-se esses pontos, esse paciente tem que ter menos de 6 pontos para você garantir que ele tenha analgesia. E por último, a agitação. E aí a escala de agitação que a gente usa na UTI é essa aqui, a escala de Haas, né, onde a gente classifica o paciente do mais 4, quando ele está bastante agitado e violento, né? E ele vai diminuindo o nível de agitação e passando para um nível de sedação, tá? Então, essa é uma escala de agitação e sedação. Ele sai de mais 4 violento até o menos 5, que é a situação em que o paciente está tão sedado que ele simplesmente não desperta. Normalmente, a gente quer que o paciente que está em ventilação mecânica fique aqui num nível ali entre 0 e menos 1, 0 e menos 2, tá? Hoje eu fiquei muito satisfeito que a gente tinha um paciente lá na UTI durante a visita e o paciente estava com RAS 0, fazendo o TRE dele com muita tranquilidade, entubado e já programando para extubar. Então, essa é uma escala, isso aqui eu retirei do protocolo da ostocirurgia, onde a gente, na pandemia, a gente evoluiu muito nesse aspecto, né? Então, esse protocolo foi desenvolvido na pandemia, e foi um momento em que a gente pesou muito a mão em sedativos, né? Durante a pandemia, a gente realmente abusou de sedativos porque os pacientes eram muito graves. E uma das situações em que você precisa deixar o paciente com uma sedação muito profunda é justamente na situação de SARA, né? Síndrome de desconforto respiratório agudo é uma das indicações para que você tenha um nível de sedação mais profundo. Então, é importante que a gente possa usar uma ferramenta como essa para definir. O diarista passa, discute o caso, tá? Define a meta de sedação. Qual a meta de sedação para esse paciente? Eu quero estar em SARA grave, vou deixar ele entre menos 4 e menos 5. Ok. A cada turno, né, a enfermeira vai passar, vai avaliar e vai definir se esse paciente realmente está dentro do alvo ou não. Eu quero 0, quero 1, quero 0 menos 1. Então, na avaliação periódica, isso aqui fica à beira-leito, ele deve ser registrado aqui se o paciente realmente está ou não. E se está fora do nosso alvo, a gente tem que providenciar o tratamento, o ajuste para que ele entre no alvo. Então, se ele está muito sedado, eu tenho que reduzir a sedação. Se ele está agitado, eu tenho que ajustar a sedação para melhorar o nível de agitação dele, para reduzir o nível de agitação. E um outro método de avaliação, outra ferramenta de avaliação é a ferramenta do CAM-ICU, que é uma ferramenta para avaliação de delírio que a gente vai detalhar mais adiante. Então, existem fatores que confundem, que misturam essas 3 situações. Às vezes a gente não sabe se o paciente tem dor, tem delírio ou tem angústia, ou tem um pouquinho de cada um, né? Então, fatores que aumentam a angústia do paciente. Sobretudo se o paciente estiver entubado, né? O paciente é privado de fala, difícil comunicação, né? Dor, ou o paciente está em delírio, ou o paciente está em bloqueador neuromuscular, mas não teve sua sedação garantida, então a gente não deve usar o bloqueador neuromuscular em paciente que não está em RAS menos 4 a menos 5. Obrigatoriamente o paciente tem que estar bem sedado para que a gente possa usar o bloqueador, porque o bloqueador neuromuscular no paciente que está desperto, ou quando o paciente desperta usando o bloqueador neuromuscular, isso leva a uma situação de angústia muito profunda para esse paciente. E outra situação que aumenta o índice de angústia do paciente é a dispneia. Então, a angústia é toda a situação de desconforto sofrida ou vivenciada pelo paciente no ambiente de terapia intensiva. No paciente em ventilação mecânica, a gente tem que ter em mente que esse é o paciente que a gente tem que olhar com muito carinho para toda a forma como a gente faz analgesia e sedação.
Porque esse paciente, ele é um paciente que vai complicar muito, ele está muito vulnerável. E se a gente não aplicar um bom protocolo de analgesia e sedação, a gente vai certamente levar algum grau de iatrogenia para ele, tá? Desde uma pneumonia associada à ventilação mecânica, a síndrome polineuropatia do paciente crítico, porque usou sedativo demais, ficou muito tempo sem movimentação, um desmame ventilatório ineficaz, um risco maior de infecção porque está com muitos dispositivos. Então, o paciente de ventilação mecânica ele merece um carinho, um foco especial no critério analgesia e sedação. Então, o que a gente tem que lembrar? Primeiro, comece pela analgesia. Intubou o paciente, instalou ventilação mecânica, ok. Você já fez a hipnose para intubar, já garantiu a analgesia para intubar, tá certo? Não precisa começar com um pacote já dormonida, midazolam, fentanil, tudo junto. Não, comece com a analgesia. O que é mais frequentemente a gente usa no paciente entubado? Opioide, o fentanil. Então, comece com fentanil, tá? Depois, se esse paciente já com analgesia garantida e com a escala BPS aplicada, né, esse paciente manifesta ainda sinais de dor, ou seja, está fora daquele alvo de BPS menor do que 6, aí sim a gente pode, se ele já não manifesta sinal de dor, então já tem um BPS menor do que 6, aí eu vou começar a usar um hipnótico, né, para tirar a consciência desse paciente e permitir que ele fique dentro daquela faixa de RAS que a gente estabelece como 0 a -1 para a maioria dos pacientes, ou 0 a -2, ok? Então, analgesia primeiro, sempre. Comece pela analgesia. Tenham isso em mente como um mantra, tá? Entubou, comece pela analgesia. Não precisa sedar o paciente no início. Comece pela analgesia. Depois de sedado, você tem um pouco mais de dificuldade de avaliar a analgesia. E aí você acaba pecando muito sedando um paciente que está com dor. A OMS ela estabeleceu uma escala analgésica, né, onde ela definiu que tipo de analgésico a gente deve usar conforme o grau de dor desse paciente. Então, para dor leve, a gente usa analgésicos comuns, AINES, inflamatórios, né, e drogas adjuvantes. Para dores um pouquinho mais intensas, a gente associa aquilo que a gente já faz no 1 e usa opioides fracos. Então, opioide fraco, codeína, tramadol, né? Para pacientes que têm dor intensa, além do que a gente faz no 1, a gente associa opioides fortes. Quais são os opioides considerados fortes? Morfina, fentanil, oxicodona e metadona, né? Então, no Brasil, acho que a gente não tem oxicodona, mas metadona, fentanil e morfina a gente tem amplamente disponível nos hospitais, tá? E as drogas adjuvantes são os benzodiazepínicos, os antidepressivos, anticonvulsivantes e os neurolépticos, todos podendo agir como corroborando aí para garantir a analgesia do paciente. Depois de garantir a analgesia, estabeleça uma meta de sedação e comece a sedação. Então, não saia iniciando um sedativo a ermo e sem definir a meta. Qual é a meta de sedação que eu quero? Esse paciente não tem uma SARA grave, então ele vai ficar com o RAS entre 0 e -2. Pronto, essa é a meta. Comece com a menor dose possível do sedativo, né? E vou tateando a dose desse sedativo até que o paciente fique dentro dessa meta que eu estabeleci, entre 0 e -2. E, periodicamente, a cada 6 horas no máximo, a gente vai reavaliar esse paciente e ver se ele está dentro da meta. Extrapolou a meta, tem que fazer ajuste da sedação. Então, quais são as consequências de uma analgosedação? Não existe droga inócua, né? Ainda mais em terapia intensiva. Tudo que a gente faz tem alguma consequência. Então, quando a gente tem analgosedação excessiva, a gente tem a perda do reflexo de tosse ou a força da tosse, a tosse começa a ficar ineficaz e o paciente tem dificuldade de gerenciar a secreção, instabilidade hemodinâmica, hipotensão, gastroparesia, tudo isso aqui você já viram, não tem? Gastroparesia e depressão imunológica, a imobilidade, todas as consequências dela, né? Estase venosa, delírio, um grande problema, e a síndrome de estresse pós-traumático. Tudo isso relacionado à sedação excessiva. Já quando a gente tem uma sedação insuficiente, a gente tem um outro lado da moeda, né? Que é dor, ansiedade, hipertensão, taquicardia, hipóxia ou hipercapnia por conta de má adaptação ao ventilador, agitação e síndrome de estresse pós-traumático também.
E quando a gente tem, então, a ventilação, uma sedação adequada, a gente vai ter um paciente que tem menor interação com o ventilador, ele vai estar calmo e cooperativo, sem dor, e, de preferência, com um ritmo de sono-vigília mais próximo do fisiológico possível. É isso que a gente quer quando a gente começa um protocolo de analgesia, ou uma rotina de analgesia e sedação para o paciente na UTI. Então, são raras as situações que a gente vai precisar de um paciente muito sedado, né, numa sedação profunda. A gente vai precisar de uma sedação RASS -4 a -5, na síndrome do desconforto respiratório agudo, nos pacientes que estão usando PIPs que são desconfortáveis para ventilar, com PIPs maior que 10, e nos pacientes que têm hipertensão intracraniana. Para todas as outras situações, a regra é que a meta de sedação seja um RASS de -2 a -1 e -2 a 0. Tá? Quanto mais próximo tiver de extubar esse paciente, trazer ele para próximo do 0. Essa escala que eu já mostrei para você é a ferramenta que a gente usa para registrar, né, a avaliação que o enfermeiro deve fazer a cada período e estabelecer se o paciente está dentro da meta ou não, quer dizer, identificar se o paciente está dentro da meta estabelecida ou não. E isso é importante que a gente faça, né, aplique e discuta na visita multiprofissional. Então, como é que a gente vai fazer essa sedação? Com os fármacos hipnóticos mais utilizados, que são midazolam, propofol, dexmedetomidina e cetamina. Qual é o grande problema que a gente tem? A droga mais fácil de usar é a que traz mais problema. Qual é ela? O midazolam. A droga que a gente mais usa, que usa com mais frequência, é aquela que está mais associada a delírio. O ideal seria que a gente pudesse trocar o midazolam, que também é uma das mais baratas, por outras estratégias. A gente tem propofol, a gente tem dexmedetomidina e a gente tem ketamina. O propofol tem uma dificuldade, a gente tem uma restrição de uso por muito tempo, é uma droga que exige um pouco mais de cuidado na manipulação, porque tem alto risco de infecção. Mas a dexmedetomidina e a ketamina são drogas que a gente pode usar mais na UTI, tá? Sobretudo nas situações em que a gente tem uma perspectiva de pouco tempo de ventilação mecânica para esse paciente. Essas drogas reduzem, ao contrário do midazolam, essas drogas reduzem o índice de delírio. Bloqueador neuromuscular. Quando que a gente vai usar bloqueador neuromuscular? São raras as situações, né? Embora a gente tenha banalizado demais isso na pandemia, o bloqueador neuromuscular vai ficar para situações onde a gente tem assincronias graves, onde o paciente está usando PIP maior do que 10, tem uma necessidade de ventilação em posição prona e quase sempre aqueles pacientes que têm uma síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, todas essas aqui, a sincronia, PIP maior do que 10 e prona, elas são relativas, tá? Porque é possível ventilar o paciente em prona mesmo sem bloqueador neuromuscular, e a gente fez isso na pandemia. Mas é difícil você manter um paciente bem adaptado à ventilação mecânica numa SARA, com a ventilação com estratégia protetora, às vezes com a hipercapnia permissiva, sem bloquear o paciente. Então, os pacientes com SARA grave, esses normalmente vão precisar do bloqueador neuromuscular, mas só. É bem restrito o uso do bloqueador, deve ser bem restrito, apesar de ter sido muito banalizado na pandemia. E aí é importante a gente ver, e a gente viu muito isso sendo feito de forma errada na pandemia, é que a gente, antes de fazer o bloqueador neuromuscular, a gente tem que garantir que o paciente esteja bem sedado, ele tem um grau de hipnose que mantenha ele com o RASS entre -4 e -5. Só depois de garantido esse nível, né, de sedação é que eu vou usar um bloqueador neuromuscular. Então, eu começo com analgesia. Se o paciente tem indicação de bloqueador neuromuscular, eu vou garantir a sedação dele depois da analgesia para ter um RASS -4, -5. Isso aqui garantido, aí então eu vou começar a usar o bloqueador neuromuscular. E, durante todo o uso do bloqueador neuromuscular, garantir que meu paciente permaneça dentro desse nível aqui, o que às vezes é bem difícil, já que o paciente está bloqueado. A gente não vai saber se ele está despertando ou não. Às vezes só com alguns parâmetros fisiológicos a gente vai descobrir. E por isso é importante um monitor de atividade cerebral, coisa que a gente também usou na pandemia e descobriu quanto a gente exagerava no uso de hipnóticos. A gente conseguiu, em alguns pacientes que usamos, reduzir em quase metade da dose dos hipnóticos que a gente usava, monitorizando a atividade cerebral desses pacientes. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o bloqueador neuromuscular? E por que a gente deve evitar ao máximo? Por quê? Ele perde a capacidade de tossir. Então, a gente tem que aspirar esse paciente com mais frequência.
tá? Não dá para esperar o ventilador começar a alarmar para aspirar. O bloqueador neuromuscular aumenta o risco de TEV, TVP, então tem que lembrar ainda mais da profilaxia. Nesses pacientes, a gente deve garantir rigorosamente a mudança de decúbito ainda mais frequente do que nos demais e sempre checar os reflexos pupilares dos pacientes, porque o paciente com bloqueador muscular, a gente perde muito da avaliação neurológica. E aí, uma vez que a gente sedou o paciente, a gente tem que já programar o despertar dele. Não existe diferença numa estratégia do ponto de vista de resultado, de mortalidade, de tempo de permanência entre aí. Não existe diferença entre você fazer um despertar diário, você suspende a sedação, espera o paciente acordar e depois volta com a sedação um pouquinho mais baixa, na vazão mais baixa, e um desmame progressivo da sedação. Então, tanto faz acordar o paciente todo dia, como ir estabelecer uma meta da tabela de RAS e ali diariamente ir reduzindo essa sedação para que o paciente vá despertando com tranquilidade. Então, esse despertar diário, ele deve envolver o despertar, o acordar do paciente e também o estímulo a que o paciente assuma a ventilação, né? Então, é acordar e respirar. A gente tem, no hospital de cirurgia, esse protocolo de despertar diário, tá? Para que serve esse protocolo? Bom, conseguimos resolver. Qual foi a indicação de intubação? Foi X. Ok. Resolvemos a indicação de intubação? Sim. Era uma SARA, a gente reverteu a SARA. Ok. Então, vamos começar o processo de desmame dele. Para que eu comece o desmame da ventilação mecânica, eu preciso primeiro, né, começar o desmame da analgesia e da sedação. Então, eu começo eu estabeleço critérios que o paciente tem para despertar. Então, quais são os critérios para o despertar seguro? O paciente tem algum desses critérios aqui, ó, convulsão, sinais de abstinência, agitação, uso de bloqueador muscular, isquemia miocárdica aguda ou aumento da pressão intracraniana. Se ele não tem nenhum desses aqui, é um paciente que a gente pode tentar esse despertar dele, certo? Então, se ele tem critério para despertar, a gente vai realizar o despertar e vai avaliar. Quando é que eu vou considerar falha nesse despertar do paciente? Quando, ao despertar, o paciente desenvolve ansiedade, agitação e dor. Quando a frequência respiratória fica maior do que 35, saturação menor do que 90, o paciente apresenta nítro desconforto respiratório ou quando ele apresenta arritmia cardíaca ou taquicardias importantes na tentativa de despertar. E aí, se ele passou no teste do despertar, eu vou buscar, então, o teste de respiração espontânea. Quais são os critérios que eu uso para que o paciente possa ser evoluído, né, para um teste de respiração espontânea? E aqui, quando eu falo em teste de respiração espontânea, não é aquele TRE para estubar, é um teste de progressão para uma PSV, sair de uma ventilação programada, controlada, para uma ventilação assistida. Então, o paciente tem que estar calmo, tem que estar com a saturação maior do que 90, né, para a maioria dos casos. Em algumas situações, pacientes que têm uma DPOC grave, a gente pode até rever isso aqui, mas para a maioria deles acima de 90. Ele precisa estar utilizando uma fração de inspirada de O2 menor do que 50, PIP menor do que 10 e sem critérios complicadores, né? Sem isquemia miocárdica, sem uso de vasopressores ou usando vasopressores mais em dose baixa e sem esforço respiratório, tá? Aí eu vou tentar, então, instalar para esse paciente a PSV. Quando é que eu digo que houve falha, então, na PSV? Quando ele faz taquipneia ou bradipneia, né? Ou apneia. Quando a saturação cai abaixo de 90, quando o paciente nitidamente apresenta desconforto respiratório, ele tem agitação ou rebaixamento do nível de consciência, que pode acontecer por hipercapnia, ou quando ele desenvolve arritmia cardíaca nessa tentativa de iniciar um PSV. Então, esses são os critérios que a gente utiliza para despertar um paciente e começar o teste de ventilação assistida, o teste de PSV. Uma vez que ele tenha sido aprovado, então a gente vai considerar já o TRE propriamente dito, né? O teste de respiração espontânea para evoluir a extubação. Tá? Caso haja falha por aqueles critérios, a gente vai, então, retornar o paciente, de preferência com a metade da vazão da analgesia e da sedação prévia, e a cada 24 horas reavaliar. Isso deve ser feito em conjunto por médico, fisioterapeuta e enfermeiro, com muito critério, muito cuidado. Tá?
Critérios que influenciam na falha no despertar desse paciente. O principal, sobretudo nos pacientes que tiveram uma sedação não controlada por uma tabela, por uma meta bem estabelecida e a aplicação da tabela de Haas, tá? É que esse paciente desenvolva sinais de abstinência. Então, você tenta acordar o paciente, mas o paciente não acorda porque ele está claramente dependente daquelas drogas que a gente usou durante aquele período, ou pelo tempo que ele usou, ou pela dose que ele usou. Então, o paciente ele pode manifestar esses sinais aqui como abstinência: taquicardia, sudorese, tremores, hiperalgesia, um paciente que começa a subir muito os pontos na escala BPS, ansiedade, cefaleia, que vai ser difícil de a gente identificar no paciente, piloereção, né? O paciente começa a ficar todo arrepiado, né? Lacrimejamento, cólica, tá? Midríase, hipertensão e agitação. Então, todos esses sinais aqui podem estar dizendo para a gente que aquele paciente que a gente está tentando despertar, ele está, na verdade, manifestando sinais de abstinência e a gente vai ter que tratar isso, ficar atento e tratar, tá? Dentro ainda daquela tríade de UTI, dor, agitação e delírio, eu acho que talvez é um item que é muito negligenciado, muito banalizado na UTI, mas que se a gente focar nele, todo gestor de UTI que foque na profilaxia, num protocolo de analgesia bem gerenciado, tá? E na prevenção e tratamento, identificação precoce e tratamento do delírio, vai ter melhor resultado, porque o delírio é péssimo para os pacientes, muito ruim para o resultado da unidade e dos pacientes. Então, eu vou trazer aqui uma historinha para a gente tentar ilustrar essa questão do delírio, né? Imagine que você é um jovem de 40 anos que agora resolveu sair por aí pedalando, né? Empolgado demais, gasta seu dinheiro com bicicletas e quer pedalar em todo canto. Numa dessas trilhas, você sofreu um acidente, porque não tem lá essa habilidade toda, e esse acidente lhe fez perder a consciência. Você foi transportado, né, daquele lugar ermo para um atendimento especializado. Uma equipe de resgate foi chamada, numa viatura de resgate adequada para a situação, né? E você foi internado. Quando você foi internado num lugar que você desconhecia, e você acorda e tem lá uma equipe multiprofissional vestida de uma forma que você não conhece, num ambiente que você não conhece, falando coisas que você não entende, e você simplesmente é incapaz de se comunicar com essa tribo, né, que está cuidando de você, porque você foi incapacitado, ou porque colocaram um tubo na sua boca, ou porque lhe encheram de medicações que lhe tiraram a capacidade de se comunicar adequadamente. Isso eu imagino que é essa eu imagino que seja a percepção de um paciente, né, que é colocado dentro de uma unidade de terapia intensiva, onde ele passa por uma situação grave, onde ele tinha a sua consciência e perdeu sua consciência, e ao despertar, ele está dentro de um ambiente que ele desconhece, com pessoas que ele desconhece, falando coisas que ele não faz a menor ideia, conversando alto, né? E ele nunca vai saber quando é dia ou quando é noite dentro daquele ambiente. E a gente espera que esse paciente fique calmo e cooperativo o tempo todo. E é óbvio que isso aí desestrutura qualquer ser humano, independente de ser velho ou novo, qualquer ser humano, né, idoso ou jovem, vai passar por uma situação dessa. E eu lembro muito bem, meu pai tinha 61 anos quando internou na UTI pela primeira vez. Ele estava tratando um câncer de pulmão. E ele internou por uma sepse, acho que urinária, respiratória, não lembro agora. Mas uma coisa boba, ele usou uma vazão muito pequena de nora, ficou 24 horas na UTI, mais 24 porque não tinha vaga no quarto. E ele não foi entubado, não usou sedativo, tá? E ele simplesmente me chamou e disse assim: você não tem vergonha de trabalhar num lugar desse, não? Cheio de rato aqui caminhando, tinha rato subindo nessa cortina, tinha um bicho ali mexendo naquele aparelho, o aparelho era o desfibrilador. E eu comecei a rir, né, quando ele me falou isso. Eu falei: meu pai, não tinha isso. Ele falou: não tem certeza?
Não tem, não tinha isso. Ele me dizia, rapaz, de noite tem coisa aqui que você duvida, você não acredita. Então, ele saiu da UTI, tá? Ele foi para casa e toda vez que eu ia visitar meu pai em casa, ele me dizia, rapaz, tem certeza que não tinha rato ali, nem tinha um bicho subindo naquele carrinho. Então, os pacientes alucinam mesmo dentro da UTI, né? E isso é um fator de delírio, é um fator muito importante de delírio, porque e quando eles começam a delirar, a gente começa a usar droga para fazer contenção química e essas drogas vão piorando a situação e às vezes a gente precisa entubar um paciente porque a gente sedou demais e leva toda uma cascata de eventos adversos, tudo porque a gente não conseguiu identificar ou porque a gente negligenciou uma situação que é tão grave quanto o delírio. Então, eu queria focar muito nessa questão do delírio e trazer para a gente aqui essa regra hipocrática, né, que é de primeiro não produzir dano no paciente, né? E eu acho que em terapia intensiva a regra deveria ser traduzida como, em primeiro lugar, não cause delírio no paciente crítico, tá? Em primeiro lugar, não cause delírio. O delírio é muito ruim e a gente pode prevenir. Então, o delírio, ele tem uma mortalidade muito alta. O delírio pode influenciar a mortalidade do paciente, aumentando em 50% e até 80%. Desculpa, o delírio ele pode estar presente em 50% dos pacientes de UTI. E a depender do tipo de UTI, né? Se UTI cirúrgico, UTI clínico, UTI de pacientes mais idosos e tal, esse índice pode chegar a 80%. Gente, veja, nada é tão frequente quanto delírio em UTI. Tá? Poucas são as situações em que haja uma frequência tão grande. O choque não é tão frequente quanto o delírio. A febre não é tão frequente quanto o delírio. Tá? Hipertensão na UTI não é tão frequente quanto o delírio. Então, delírio é uma situação bastante frequente e que a gente negligencia demais e a gente precisa voltar aos olhos. Então, se a gente quer ter um bom resultado na UTI, a gente tem que focar muito num protocolo de profilaxia e tratamento precoce do delírio. Porque a cada 24 horas que o paciente passa em delírio, a sua mortalidade aumenta em 10%. Isso não é pouco, minha gente. Isso não é pouco. 10% é muita coisa. O delírio ele pode ser classificado como hipoativo ou hiperativo. Normalmente o hipoativo ele é ainda mais negligenciado, porque o paciente acaba sendo classificado ali como triste, ou tá triste porque está longe da família e tal, e na verdade ele está dentro de um quadro de delírio, que é tão grave quanto o hiperativo. Mas o hiperativo é que é o barulhento, é o que vai ser contido ou quimicamente, ou vai ser amarrado, né? É o que chuta, é o que cospe, é o que morde, né? Esse é o paciente que chama mais atenção. Mas vários deles têm uma forma mista de delírio, em que ele flutua entre um estado de hipoatividade e um estado de agitação o tempo todo. Então, a ferramenta para a gente não pode esperar que o paciente comece a gritar dentro da UTI, ou comece a bater o oxímetro na cama, né? Ou comece a xingar e morder ou agredir a equipe para diagnosticar delírio. O delírio ele tem que ser buscado, a gente precisa fazer a busca ativa do delírio. E a principal ferramenta para isso é essa escala chamada CAM-ICU, onde a gente vai buscar isso diariamente para que a gente possa não só prevenir, mas tratar precocemente, evitando toda aquela catástrofe que a gente sabe, já conhece do paciente que entra em delírio. Então, o primeiro critério para a gente definir se o paciente está ou não em delírio é que ele não pode estar em RAS -4 ou -5. Não tem como aplicar essa tabela nesse paciente. Então, o paciente está muito sedado, não se aplica essa escala. A gente vai reavaliar quando esse nível de sedação já não for mais necessário. Tá? Então, se o paciente está flutuando ali entre o -3 a +4, a gente vai, então, seguir esse algoritmo aqui. Primeiro, essa alteração, né, ou de hipoatividade ou de hiperatividade aconteceu de forma aguda, estava bem, de repente, do nada, entre aspas, surtou, né? Tem um curso flutuante, horas o paciente está com um discurso adequado, calmo, cooperativo, aceita bem a comida, horas ele está cuspindo, derrubando tudo, né? Então, a primeira pergunta é essa. Se não tem esse curso de início agudo e flutuante, se é uma situação em que o paciente, por exemplo, a família diz, não, em casa ele já é assim. Então, isso não é delírio, tá? Mas,
se o paciente apresentou alguma mudança do estado mental em relação ao que era, ou se o paciente apresenta essa flutuação, então vamos para a segunda pergunta. Existe desatenção? É um paciente que você conversa, mas você percebe claramente que ele não está compreendendo nada do que você está falando. Então, isso pode ser delírio. Como é que a gente vai checar a desatenção? Ler em voz alta uma sequência de letras. Pode ser essa aqui, né? Você vai falar para o paciente, eu vou falar uma série de letrinhas aqui. Toda vez que eu repetir a letra A, você vai apertar a minha mão, ok? Ok. S, A, V, E. E ele tem que apertar toda vez que ele ouvir a letra A. Se ele não aperta quando ouve a letra A, ou aperta quando ouve uma letra que não é A, se ele tem menos de 3 erros, não é delírio. Se ele tem mais de 3 erros, a gente vai para a penúltima questão, que é o nível de consciência, né? Então, esse paciente está com nível de consciência diferente do RAS 0, então, ele está com RAS mais 1, mais 2, né? Ou menos 1, menos 2. Esse paciente, então, é diagnosticado como delírio. Se ele está no RAS 0, está calmo, acordado, cooperativo, tá? Então, a gente vai ver como é que está a organização do pensamento dele, para ver se ele realmente está, entre aspas, fora da caixa ou não. Vou fazer uma pergunta simples. Se eu jogar uma pedra na água, ela vai flutuar ou vai afundar? Tá? É possível ter elefantes no mar? O que é que pesa mais, 1 quilo ou 2 quilos? Você pode usar um martelo para cortar madeira? Perguntas absolutamente banais, tá? E aí a gente vai também pedir para que o paciente execute algumas tarefas simples, né? E avaliar. Se tem menos de 2 erros, está fora, não é delírio. Mas se ele tem 2 erros ou mais, esse paciente, então, a gente fecha o critério de delírio. Veja que não é como a gente pensa que ser tão banal assim como diagnóstico de delírio. Agitou, está gritando, é delírio, né? A gente tem que ir atrás, tem que buscar, porque ele pode estar em delírio sem estar agitado, cuspindo, batendo oxímetro na cama, enfim. A gente precisa usar essa escala diariamente, mais de uma vez ao dia, se possível, para buscar o paciente em delírio no início do seu aparecimento. E aí, a partir dessa avaliação diária, né, a gente vai ver o CAN é negativo. Então, vamos avaliar o tratamento de dor e de ansiedade desse paciente, que pode ser o caso. Quando você não pode aplicar o CAN, a gente vai o quê? Reavaliar diariamente o nível de seleção dele. Quando vai em RAS menos 4, menos 5, a gente vai reavaliar se realmente precisa fazer isso ou não. Tá? E aí eu não vou detalhar esse algoritmo. Mas, se ele tem um CAN positivo, então a gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho mais. Se ele tem um CAN assim, positivo para delírio, a gente vai, primeiro, considerar diagnóstico diferencial, tá? Considerar suspender drogas indutoras de delírio. Então, qual é o diagnóstico diferencial que a gente deve pensar no paciente que está em delírio? Disfunções neurológicas. O delírio em si é uma disfunção neurológica. E a gente nem considera, a gente fica muito preocupado quando a creatinina sobe, quando a ureia sobe, né? Quando a pressão cai, né? Mas quando a plaqueta cai. Mas a gente esquece que o delírio é uma disfunção neurológica e a gente banaliza muito. Mas ele pode estar fazendo disfunção neurológica por outras causas. Então, sepse, ciência cardíaca descompensada, DPOC, retenção de CO2, né? Hipóxia. Drogas que estejam provocando isso, a gente deve suspender, então, benzodiazepínicos e opioides o quanto possível. Tentar proporcionar um ambiente que traga para o paciente o mais próximo do fisiológico possível, o ritmo do sono, vigília. Se o paciente usa aparelhos auditivos, trazer para ele róculos, né, ruídos. Se ele usa prótese dentária, trazer a prótese dentária para ele, se ele já está em condição de receber dieta oral, tá? Cuidado com a luminosidade, deixa a UTI mais escura à noite, para que o paciente possa ter um pouquinho mais de relaxamento, né? Em relação ao metabolismo, sempre procurar sinais de baixo débito, choque, desidratação e outras alterações metabólicas como causa dessa disfunção neurológica, os medicamentos deliriogênicos e se há uma nova disfunção orgânica ou hipóxia, hipercapnia, como eu falei. As drogas que são deliriogênicas, elas são os benzodiazepínicos, os barbitúricos, né, principalmente o tiopental, opioides, mas além do tiopental a gente tem, por exemplo, o anticonvulsivante, o fenobarbital, opioides, atropina, iosina. Veja quanta coisa que a gente pode fazer, a gente usa na UTI com muita frequência e causa delírio.
ranitidina, penicilina, dexametasona e todos os corticoides, tá? Metoclopramida, certo? O Plasil, nosso de cada dia. Amitriptilina, antidepressivos, paroxetina, digoxina, beta-bloqueadores, dopamina, lidocaína e furosemida. Isso aqui são exemplos de drogas que podem, por si, causar delírio, né? E a abordagem não farmacológica para isso é permitir que o paciente que usa óculos use seus óculos. Se ele gosta de ler e ele tem condição, deixa ele ler alguma coisa. De preferência, ficar com seus objetos pessoais, né? O seu celular, o seu tablet, um livro. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar com a CCH para que ele possa ler um livro, nem que seja um livro que ele não possa mais levar para casa, mas que a gente pudesse oferecer para ele esse livro, né? Trazer um ambiente favorável, com pouco barulho, um ambiente que favoreça esse ritmo de sono-vigília, o ritmo circadiano. Então, menos barulho à noite, menos iluminação à noite, né? Mobilização precoce é uma das coisas que mais previnem delírio. Tirar o paciente da cama, sentar o paciente no leito, sentar o paciente na poltrona. Então, a fisioterapia tem um papel fundamental nisso. Em algumas situações, música para o paciente, seja com seu fone de ouvidos ou com uma caixinha que possa produzir ali uma música para ele, só para ele, não para a UTI toda, né? Mas, se for possível, também para a UTI toda, um som ambiente, né? Então, tudo isso aqui a gente tem que entrar dentro dessa nossa abordagem quando o CAN ele é positivo para delírio, certo? E aí, diante disso aqui, a gente vai ver se ele está agitado demais, mais ou menos mais 2 a mais 4. Então, a gente vai checar se tem dor. Se tem dor, analgesia para ele, tá? Se não tem dor, vamos tentar deixar ele com consideração um pouquinho maior para trazer ele ali para um grau de calma, né, entre o RAS -1 e 0, tá? E aí a gente pode usar uma droga que a gente usa com muita frequência, que é a quetiapina ou a risperidona para trazer esse paciente para uma situação de mais calmaria. Se ele já está com o campo positivo para delírio, mas está ali entre RAS 0 a -1, confirmar a analgesia adequada e considerar, então, os antipsicóticos para tratar já o delírio. E se está bem sedado, RAS -1 a -3, reavaliar a meta de sedação para ver se existe condição para um despertar seguro, tá? E para um desmame seguro da ventilação, seguindo aquele algoritmo que eu apresentei aqui do despertar e respirar. E qual a terapia que a gente deve abordar antes mesmo dos remédios, né? Todo paciente em delírio, e o que a gente pode, inclusive, não só tratar o delírio com isso, mas prevenir delírio. Desinvadir esse paciente, tá? Tira dispositivo o quanto antes, tira a sonda, tira a catéter, evita as coletas, famigeradas coletas rotineiras, né? E desnecessárias diariamente, né? Não é necessário fazer exame todos os dias do paciente, para a maioria dos pacientes. E evite contenção. Contenção física só aumenta o delírio, certo? Duvido alguém que consiga ficar amarrado a uma cama e que fique tranquilo, tá? É impossível isso, por melhor que seja a sua faculdade mental. Se você estiver amarrado a uma cama, você vai agitar. Então, dentro da abordagem não farmacológica ainda, ruído, minha gente. As UTIs, de uma maneira geral, são muito barulhentas, tá? E quanto maior é o vão da UTI, mais barulhento e mais eco tem. Sempre que possível, traga a família para dentro da UTI. A família presente é um dos fatores de prevenção e tratamento do delírio. Iluminação, deixa a UTI escura à noite. Chegou a hora de dormir, estabelece ali um plano e a partir das 22 horas reduzir a iluminação da UTI, por exemplo, tá? Coisa que eu reclamo demais na UTI, banho noturno no paciente que não está sedado. Não existe, minha gente. O paciente ser acordado meia-noite, às vezes. Às vezes ele toma até uma medicação para dormir e no meio da noite vai ser acordado para tomar um banho. Então, o banho noturno é para o paciente que está sedado em ventilação mecânica, certo? Não faz sentido pegar um paciente acordado e dar um banho nele no meio da madrugada e achar que aquilo vai ficar muito bem para ele, interrompendo todo o ritmo de ciclo circadiano de sono e vigília. A gente precisa rever esses protocolos da enfermagem também, tá? E sempre que possível, trazer uma iluminação natural para dentro da UTI, de maneira que que o paciente possa entender quando é dia e quando é noite. As nossas UTIs ainda pecam muito nisso. Do ponto de vista da fisioterapia, a fisioterapia tem um papel importantíssimo na prevenção do delírio, que é promover a mobilização precoce do paciente e trazer um pouco mais de independência para esse paciente. Então, é importante o quanto antes tirar do leito. Não importa se ele está entubado ou não, vamos mobilizar esse paciente, certo?
Outra coisa, tentar trazer para dentro da UTI uma rotina mais próxima daquilo que é familiar para o paciente, com televisão individual para ele, se possível, né? Com música para ele, se possível, dentro do gosto dele, né? Se o paciente usa aparelho auditivo, pede para a família trazer. Se usa óculos, gente, tem que deixar o paciente de óculos. Imagina um paciente que já não está conseguindo entender muito bem o que a gente está falando, está num ambiente estranho e não enxerga nada. É totalmente delírio gênico essa nossa abordagem da UTI. A gente precisa ser mais humano nesse aspecto. A humanização está dentro daquele protocolo ICASH lá do Dr. Vincent e ela previne delírio, tá? Ela previne delírio. Então, se o paciente usa tablet, se ele tem disponível, acho que é importante a gente discutir, estabelecer para ele as regras, e se o paciente está consciente e está orientado, deixa ele usando o tablet dele, deixa ele usando o celular dele. Acho que isso é importante, né? E se tudo isso falhar, né, se a gente não conseguir realmente prevenir o delírio, a gente vai entrar com a terapia farmacológica. E aí eu não vou me atentar aqui à dose, porque a gente sair, todo protocolo vai ter suas doses, mas no momento a gente vai usar os neurolépticos, os antipsicóticos, né, os mais frequentes, haloperidol, risperidona, quetiapina e até mesmo a dexmedetomidina, e em algumas situações até a ketamina. Para finalizar, eu gostaria de deixar 10 dicas que eu acho que a gente tem que levar como mensagem para casa dessa nossa abordagem aqui, nessas discussões. A primeira, priorize a analgesia. Estabeleça uma meta de sedação, gente. É importantíssimo isso, é imprescindível para o sucesso de uma sedação e da ventilação mecânica, estabelecer a meta de sedação e cuidar para que essa meta seja seguida. Abordagem farmacológica multimodal, seja do sedativo, seja dos analgésicos. Quando a gente associa drogas, a gente reduz a dose de todas elas e, consequentemente, a gente vai ter menos efeitos colaterais de cada uma delas. Reavalie o paciente que está em sedação profunda, tá? Reavalie a sedação do seu paciente periodicamente. Veja se a meta pode ser modificada, tá? Veja se ele está dentro da meta. Então, a avaliação periódica ela é fundamental para uma boa aplicação de um protocolo de analgesia e sedação. Utilize, abuse das estratégias não farmacológicas. Evite os benzodiazepínicos a todo custo. Isso é um paradigma, isso é uma cultura que a gente vai precisar mudar, porque o benzodiazepínico é o mais barato, mas acaba saindo, por exemplo, numa UTI de SUS, acaba saindo muito mais caro tratar o delírio para esse paciente do que a gente tentar trocar o benzodiazepínico por outras drogas, como Propofol e dexmedetomidina. Identifique a abstinência iatrogênica ao opioide e a benzodiazepínicos. Por que iatrogênica? Porque foi a gente que induziu essa dependência química ao paciente. Então, identifique e trate. Evite contenção física e retire todos os catéteres e tubos o quanto antes. E, por fim, evite a supersedação noturna, que é tão frequente, né? O plantonista quer dormir e bota o paciente para dormir. Então, a supersedação noturna ela é muito nociva, minha gente, e é muito frequente. A gente tem que evitar e isso tem que ser cobrado, né? A equipe médica tem que ter essa responsabilização, mas a equipe de fisioterapia, a equipe de enfermagem não pode se conformar com isso e precisa cobrar, e precisa passar no plantão que o paciente ficou fora da meta de sedação à noite, né? E que o paciente estava em PSV e regrediu porque foi sedado demais à noite. Então, tudo isso aí a gente precisa ter continuidade da assistência. Não dá para ter uma UTI funcionando durante o dia e uma completamente diferente funcionando durante a noite e mais diferente ainda no final de semana. Então, eu queria agradecer, deixar aqui meu contato para vocês, fiquem à vontade para me procurar sempre que precisarem, no que eu puder ajudar em relação às dúvidas. E eu queria, então, abrir para a gente fazer alguma discussão aqui. No tempo que resta, Vivi, com você agora. Alô, Vivi? Vivi? Vocês estão me ouvindo? Oi, doutor Luiz Flávio. Não, estamos Opa! ouvindo, sim. Que bom. Pensei que eu tinha falado aqui uma hora Obrigada e ninguém pela ouviu. aula. Muito bacana. E eu gostei muito das suas figurinhas, assim, né? Do jeito que você montou a aula, que fica bem interativo, né? Não dá para Legal. Eu prefiro se... apresentar
pessoalmente, mas enquanto a gente não volta para nossa rotina, a gente vai fazendo por aqui. E aí a gente tem que tornar a aula um pouquinho mais lúdica, menos cansativa. Com certeza, porque o virtual já deixa a gente, às vezes, com a sensação de solidão, né? Exatamente. Fazer isso. Porque eu estou Pronto, eu vou aqui deixar falando, olhando só para o meu slide sem entender nenhuma, sem ver reação de ninguém, então não sei nem se o pessoal está gostando, se está dormindo, então isso é chato pra caramba. Mas vamos lá, é assim que a gente Vou deixar aí. evoluiu. Acho que tem alguma coisa no Tem chat. Deixa perguntas eu ver aí? aqui. Vamos ver. Vamos ver. Não, tem assim, excelente, vemos um ponto importantíssimo para a prevenção do delírio e assistência humanizada. Tem vários elogios, parabéns, muito bom, ótima aula. Perguntas e dúvidas, por enquanto não. Não sei se o pessoal quer fazer. Vamos lá, alguém quer Boa fazer? noite. Eu levantei a mão para fazer uma pergunta. Quem está falando é Gustavo, né? Não, é Cleidinaldo. A câmera está abrindo. Boa noite, doutor Luiz Flávio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer, parabenizar pela aula. Infelizmente, não consegui acompanhar desde o começo, mas o que eu pude acompanhar foi bastante Vai ficar pertinente. gravada, tá? Então, já vi que está gravado e vai ser bastante útil para a gente. Eu sou enfermeiro do Hospital Primavera, atuo na coordenação do Núcleo da Educação Permanente e, coincidentemente, estamos num momento de desenvolvimento e implementação do protocolo de delírio na instituição. Não sei se é do seu conhecimento, mas vi que esse protocolo que você apresentou é um que já é de uma outra instituição, que é o Hospital Cirurgia. Eu queria entender como é que esse protocolo está em uso, se ele tem uma assertividade, uma adesão satisfatória. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é se esse protocolo ele tem algum tipo de abrangência pós-alta do paciente da UTI, considerando que é mais raro, mas pode vir a acontecer de paciente na unidade de internação ter delírio, algo muito raro, mas pode vir a acontecer. E a terceira não seria nenhuma pergunta, seria um convite, se você tem disponibilidade e interesse em contribuir nesse processo de validação do protocolo da instituição que a gente faz parte. Quem está à frente desse protocolo é uma funcionária do NEP, Ana Liz. Eu não sei se ela está presente porque ela estava em uma outra reunião, mas ela vai assistir essa aula. Muito do que foi falado aqui na apresentação é algo que ela já vem estudando e se debruçando em livros para poder aprofundar e trazer um cunho mais científico para o protocolo. Não sei se consegui deixar claras as perguntas, mas posso repetir caso seja necessário. Não, vamos lá. Em primeiro lugar, eu sou diarista do Hospital Primavera desde a sua inauguração. Então, assim, eu estou absolutamente disponível para a gente discutir e aplicar o protocolo, tá? É um desafio muito grande para a gente aplicar, mas a gente já venceu barreiras muito maiores, tanto no Primavera quanto no Cirurgia, e o que a gente precisa de engajamento. Tenho falado, assim, ainda hoje a gente estava numa visita técnica no Cirurgia, e eu tenho falado que esse protocolo é o protocolo mais importante da unidade, tá? Mas se ele for só um texto bem escrito, e esse aí está muito bem escrito, se ele for só um texto bem escrito, cheio de figurinhas, ele vai ser só um texto bem escrito, cheio de figurinhas, não vai ter nenhuma utilidade, tá? Então, a gente precisa criar a rotina de aplicar essas ferramentas, tá? Então, treinar enfermeiro, treinar técnico de enfermagem, treinar, porque as pessoas precisam saber qual é a nossa meta, né? Não dá para ficar só, aumenta a sedação, baixa a sedação, bota para 8, bota para 10, não sei o quê. As pessoas precisam saber qual é a meta. Eu vou subir essa sedação até quando? Qual é a meta que eu quero? Como é que eu vou avaliar esse paciente? Então, é preciso ter um instrumento de avaliação. A gente criou isso no cirurgia. Durante a pandemia, a gente chegou a usar isso com alguma frequência, mas acabou a pandemia, a gente tem UTIs lá com perfis bem diferentes lá na nossa cirurgia, e isso acabou assim, não sendo aplicado a contento. Mas é um trabalho diuturno, a gente tem que cobrar isso, quem está na assistência tem que cobrar isso, né? Criar os indicadores, monitorar e cobrar para que seja aplicado, porque uma vez aplicado, eu tenho certeza que os indicadores vão mudar drasticamente. E assim, você não tem como reduzir PAV no UTI se você não aplicar um bom protocolo de sedação, analgesia e prevenção de delírio, para começar. Então, esse é um protocolo fundamental. Ele é assim, a mola, eu acho que a mola não, o pilar da boa assistência na UTI.
E assim, eu estou disponível lá no Primavera. Todo dia de manhã eu estou por lá. Se vocês quiserem, vocês podem me procurar para a gente desenvolver isso aí. Bom, eu estava desligado, tá certo. Vou te procurar, então. Na verdade, eu não, a Annalise, ela vai te procurar para poder alinhar algumas ideias e ter uma contribuição da sua parte em relação para esse processo de validação do protocolo. Eu acho que, na verdade, assim, como todo protocolo, o grande desafio é aplicar, tá? É a gente criar uma rotina de aplicar essas ferramentas. As ferramentas já existem, já foram validadas, a gente não vai inventar a roda, a gente só tem que criar a cultura de aplicar e medir isso, entendeu? Do mesmo jeito que a gente faz um bundle de PAV, cabeceira elevada, mede a pressão do cuff, higiene oral, não sei o quê, e já se faz isso há muito tempo, a gente tem que focar agora num protocolo de analgesia, sedação e delírio. Uma outra pergunta foi em relação ao acompanhamento desse paciente pós-alta da UTI na instituição. Tá. Não, aí, bom, eu não tenho esse informe porque esse é um protocolo voltado para UTI. Mas acho que ele, pelo menos no protocolo de tratamento, de prevenção de delírio, ele deve ser aplicado fora da UTI, sim. Mas aí, essa já não é a minha praia. Aí eu acho que Enilson pode falar melhor do que eu, ou talvez os geriatras que trabalham mais de perto com isso. Ok, obrigado. Alguém mais? Tem alguém levantando a mão aqui? Quem é? Foi Gustavo. Eu, Annalise. A gente se apresentar. Oi, Annalise. Tudo bem? Tudo jóia. Eu sou a Annalise, sou colaboradora aqui do NEP e realmente eu fico feliz de conseguir, antes da gente finalizar o nosso protocolo, a gente conseguir ter uma aula assim, né, para nos ver que a gente está no caminho certo, porque realmente a gente pensou no protocolo seguindo um fluxo também. Inclusive, a gente tentou adaptar ele para o internamento. Essa pergunta que ele fez é pertinente, a gente também vai ver isso com o Enilson, para ver se a gente consegue adaptar, porque realmente é um protocolo muito voltado para a UTI, né? Mas, isso é totalmente voltado para a UTI, tanto que o nome da ferramenta é CAN-ICU. Então, assim, é uma ferramenta que foi criada para a UTI. A primeira pergunta é como é que está o RAS do paciente, né? Então, eu sinceramente não sei, deve ter ferramenta para isso para a medicina hospitalar. Mas isso aqui toda essa aula foi voltada para a UTI. Né? Aí eu reforço também que vamos procurar você sim, para fazer essas validações, ver o que a gente pode melhorar no nosso e treinar a equipe, porque realmente eu concordo com você. Ele foi pensado inicialmente de uma forma que estava muito extenso e não aplicável para a realidade. A gente precisa aplicar ele para a realidade para ele ser funcional, para realmente acontecer. Então, é isso que a gente realmente... uma ferramenta por vez, a gente vai aplicando e vai popularizando. Certinho. Obrigada, viu? Agora, Gustavo levantou a mão também aí. Fala, Gustavo. Tá dúvida agora? Oi. Então não é Gustavo. Quem foi que levantou a mão? Pode falar. Oi, boa noite. Meu nome é Maria José, eu sou residente de enfermagem lá do Hospital Cirurgia. Boa noite, professor. Parabéns pela aula. Oi, Maria José. Afasta um pouquinho da câmera, eu estou vendo só os seus olhos aqui. Tô ficando... agora sim. Não, ficou ótimo agora. Pronto. Então, continuando, parabéns pela aula. Foi extremamente pertinente, principalmente para a enfermagem. Principalmente não, né, para todos, mas da nossa parte, que a gente busca sempre trazer conforto, né, para o paciente. Mas são ferramentas muito da enfermagem aí, então. Isso. E veja bem, professor, a escala de RAS nós fazemos ela diariamente e já tem incômodo dessa escala de dor, né? A gente já sentiu a falta, já está em andamento. Nós já estamos pensando aí com o DEP também do hospital para implantar ainda no segundo semestre desse ano. Aí a minha dúvida é, existe horários para avaliar? Desculpa, você é residente? Você é residente do? Sou residente do cirurgia, da enfermagem. Então, é que eu não estou entendendo, porque esse protocolo a gente já tem, o protocolo lá. Não precisa inventar mais nada, está tudo escrito no protocolo. Não é protocolo não, professor. É colocar no instrumento de balanço hídrico. Colocar as escalas visuais. Tá, não. Então, a gente já tem até, claro, as escalas, sim. Considerar a analgesia, né, como um dos sinais vitais, né? Acho que é isso que você está querendo dizer, para a gente colocar ali junto com temperatura, glicemia e tal, né? Acho que não, sensacional isso aí. Silvinha estava até me falando sobre
refazer aquele protocolo de balanço físico, porque tem um monte de informação ali que não serve para nada, né? E a gente pode colocar informações importantes como escala de dor dentro daquilo ali. Então fica uma sopa de números ali que não serve, uma boa parte não serve para nada. E a gente pode enxugar e colocar dados que realmente façam diferença, né? A escala de dor é uma, né? O CAM é outra coisa que a gente pode colocar. E aí a gente já tem as plaquinhas para fazer na visita diária, no round diário e periodicamente a cada turno pela enfermeira a checagem da escala de raça. Tá? O diarista passa, estabelece a meta. Entendeu? Já tem lá, já está até impresso isso aí. Impresso, plastificado. Ô, professor, e tem um tempo para avaliar a escala de dor? Por exemplo, tipo, a cada 6 horas, a cada 12 horas, tem um tempo definido para aplicar essas escalas? Então, não, mas eu acho que a cada 6 horas é o mínimo, né? Acho que a cada 6 horas, se a gente conseguir fazer a cada 6 horas ou a cada turno, dá para fazer, né? O paciente também não varia tanto assim, não. Mas, assim, se ele tiver sedado, né, a gente tem que estar fazendo com um pouquinho mais de frequência, certo? O paciente que está acordado, a gente pergunta a cada visita, porque às vezes ele sente dor, mas está calado, né? Ele está com medo de tomar injeção, né, para a dor dele. Então, às vezes ele sente dor calado e a gente precisa estimular que ele fale sobre dor. Precisa deixar ele tranquilo em relação a isso. Olha, tem remédio para dor aqui. Se precisar, você avisa. E vai aplicando com frequência a escala de dor. Mas eu acho que a frequência ela deve ser maior no paciente que tem maior risco de dor. Qual é que tem maior risco de dor? Aquele que já estava tomando muito analgésico, está saindo de uma situação de sedação e analgesia, né? Que ele pode fazer hiperalgesia depois. Os pacientes cirúrgicos, né? Os pacientes politraumatizados. Esses são pacientes que têm maior incidência de dor, né? E doenças que são sabidamente provocadoras de dor. Por exemplo, a pancreatite, né? Pancreatite é uma doença que causa muita dor no paciente. É uma dor persistente. Então, esses pacientes precisam ter uma avaliação melhor. Então, como é que está a sua dor? Está fora da escala. Da analógico visual deu 8. Ok, vamos fazer analgesia, doutor. Não precisa fazer, a escala de dor dele está muito fora da nossa meta. Precisa melhorar a analgesia. Tá, então vamos lá. Melhorei a analgesia de manhã, como é que vai estar essa escala de dor? Entendeu? Agora, se está estável e está dentro da meta, aí você acaba relaxando um pouco com a frequência como faz. Porque também, para não banalizar, né, tornar um negócio muito mecânico e chato de fazer, como às vezes temperatura que o povo nem checa e anota um número qualquer. Certo. Obrigada. Mas está tudo isso. Você já leu o protocolo? Como? Você já leu o protocolo? De dor? Não. Esse nosso protocolo, não? Tá. Então me cobre amanhã. Vou te mandar o PDF. Viu? Cobro sim. Para a gente mandar para você divulgar aí. Eu vou mandar para esse Mário, ele divulga lá para vocês, tá? Obrigada, viu? Doutor Luiz Flávio, tem uma pergunta no chat aqui. Cadê? Vamos lá. Fazer rodízio de sedativo diminui a dependência? Facilita o desmame? Sim, é aquilo que eu falei, assim, não necessariamente um rodízio, mas uma sedação e analgesia multimodal, né? A gente usar drogas que atuem em vários sítios diferentes, a gente consegue reduzir a dose de todas, né? E garantir uma analgesia boa. Agora, às vezes a gente precisa fazer, o paciente precisa ficar sedado por muito tempo, por exemplo, Propofol, né? Normalmente eu não consigo deixar o paciente com muito tempo usando Propofol. Às vezes a gente usa Propofol por um tempo, depois tira, deixa ele com Precedex ou com o próprio Midazolam, depois volta o Propofol de novo. Às vezes a gente acaba fazendo isso. Mas com certeza, quanto menor a dose e quanto menor o tempo que a gente utilizar, menos efeito colateral a gente vai ter do sedativo. Quem mais? Gustavo está com a mão levantada aqui. Tá me ouvindo agora? Não. Alô. Aí. Tava sem... Pô, primeiro de tudo, quero parabenizar. Gostei demais da analogia lá dos índios. Achei sensacional. Eu, inclusive, fiquei curioso. Fiquei curioso ano passado, quando eu não consegui entrar na aula, e falou dos índios, não entendi foi nada. Deixa eu dizer duas coisas. A primeira, na verdade, eu li ontem até sobre aquele Save Our Heart, né? Aquele para falar sobre as letras A. Eu vi que tem validado também em estudo aqui na parte latina para usar Casablanca. Acho que, se não me engano, é Casablanca. Eu acho também. Assim, que independe, Casablanca é para quem está pronunciando, lembrar das letras. Tá? Facilitar, né? Mas a gente vai falar as letras individualmente para o paciente. Pode ser qualquer letra, teoricamente, né?
A gente pode ser qualquer Entendi, letra. entendi. Eu vou falar uma sequência de letras aqui, você vai apertar minha mão toda vez que você escutar a letra A. Entendi, Entendeu? vale qualquer coisa. E a outra dúvida é só assim, é só para ver se eu entendi mesmo. O delírio a gente classifica como uma encefalopatia aguda, seria isso? É uma disfunção neurológica aguda. É uma disfunção neurológica aguda. E aí quando você fala que sobre... aumenta a mortalidade. Que aumenta a mortalidade. Quando você fala sobre sepse, afastar causas eletrolíticas, isso tudo seriam as causas realmente do delírio também? Não, ou... aí diagnóstico diferencial. Entendi, é para afastar mesmo como as outras coisas que podem dar rebaixamento de consciência, essas para coisas. Para você né? não dar risperidona, o paciente precisa de antibiótico. Entendi, perfeito. Show. O que mais, galerinha? Cadê? Anne, Cássia. Tem uma outra pergunta aqui no chat. Eu não estou enxergando Coloco o chat assim, aqui, tá o delírio não tem sido subdiagnosticado nas UTIs? Muito. Assim, pouco não, muito. Assim, não só subdiagnosticado, por isso que a gente está aqui divulgando e tentando implementar a ferramenta, Zé Augusto, mas não só subdiagnosticado, como muito subvalorizado. A gente não tem, assim, a gente ignora demais o mal que o delírio faz, né? A gente adora quando fala que o paciente vai precisar de um monitor hemodinâmico, quando precisa passar um balão intraórtico e tal, marca-passo provisório, nada disso reduz mortalidade. Se a gente quiser reduzir mortalidade na UTI e a gente focar na prevenção de delírio, a gente já está fazendo muito mais do que investindo em monitor, em balão intraórtico, em marca-passo provisório, em todas essas coisas invasivas aí. Então, não só subdiagnosticado, mas também subtratado. Claro, se está subdiagnosticado, subtratado e muito pouco valorizado. A gente não considera, não dá ao delírio a sua devida importância. E eu acho que isso é um foco que eu tenho aqui desde a pandemia trazido para mim, né, como objetivo, de focar num bom protocolo, na aplicação de um bom protocolo de analgesia e sedação para justamente prevenir delírio. E assim, e não só no paciente que está sedado, é muito comum o paciente que... Eu falei, meu pai ficou 48... Meu pai tinha 61 anos, não era um velho caduco nem nada, mas ele ficou 48 horas na UTI e delirou, entendeu? Então, assim, tá todo mundo que está na UTI está exposto a delírio, né? Na pandemia, quantas histórias a gente tem de colegas nossos, médicos, jovens, né, que ficaram lá e saíram, assim, com delírio gravíssimo, né? Gravíssimo. Então, a gente precisa realmente muito focar nisso, se a gente quiser ter bons resultados. Boa noite. Quando temos um paciente acordado em ventilação mecânica por traqueostomia, por exemplo, prefere-se manter a analgesia contínua ou analgesia intermitente? Bom, avalia, né? Eu acho que a melhor maneira de manter é a analgesia multimodal de preferência intermitente. E melhor ainda se a gente conseguir isso por via enteral, né? Sem os riscos do uso contínuo de opioides. Agora, precisa ver se o paciente realmente tem dor, avaliar diariamente, né? E tentar deixar a menor dose de analgésico que garanta a nossa meta de analgesia. Luiz. Oi. É Roberta, minha prima, que está perguntando aqui. Oi, Beta, tudo bem? Luiz, esse é Augusto está falando. Fala, Zé Augusto. Para uma coisa, quando eu fiz aquele questionamento da diagnóstico do delírio, sou mais em observações. A gente chega no congresso, as salas são cheias. Ô Zé, tá muito baixo. Não sei se o microfone está longe. Nos congressos, a gente vê salas cheias com discussões excelentes sobre delírio, e quando a gente chega nas UTIs, a gente não vê tanta adesão no que se fala, no que se refere a essa pesquisa do delírio, como você também mostrou. Então, cada vez mais, eu achei muito importante, quando se diz assim, que é usar cada vez mais, incentivar cada vez mais o uso dessas ferramentas pelas equipes, no sentido de fazer o diagnóstico desse delírio, que é, inclusive, um dos principais responsáveis pelo reinternamento em UTI, né?
Não, claro, e assim, e não só reinternamento, mas longa permanência, né? E aumenta o risco de infecção, aumenta o tempo de ventilação mecânica, aumenta polineuropatia do doente crítico, só traz prejuízo. E assim, Zé, a gente sabe qual é o nosso índice de PAV, a gente sabe qual é o nosso índice de infecção por corrente sanguínea, a gente sabe qual é a nossa mortalidade, mas a gente não sabe qual é o nosso índice de delírio. A gente não sabe qual é a nossa frequência de delírio. Por quê? Porque a gente simplesmente não faz o diagnóstico. A gente tem ferramenta para isso, mas a gente espera o delírio acontecer, o paciente está chutando tudo, quebrando, mordendo. Aí a gente, quando amarra, a gente diz, bom, temos agora um delírio aqui, o paciente que precisa ser amarrado. Então, veja, a gente está na década de 70 em relação a isso, né? A gente precisa evoluir e eu espero que a gente consiga. Vamos lutar por isso. Com certeza. Alguém mais, pessoal? Alguém mais? Heloísa estava aí, não tá? Heloísa, residente, cadê? Não vai perguntar nada, não? Amanhã eu vou fazer a arguição lá. Estou aqui, mas... Já posso cobrar a aplicação das escalas amanhã, né? Já pode cobrar amanhã. Pode cobrar. Então, tá bom. Eu e a Yara já estamos aqui. Tá falhando a ligação. Não escutei. O som cortou. E eu e Yara estamos discutindo no WhatsApp, sobre as escalas, sobre a questão do delito, né? Amanhã a gente conversa. Vamos refinar isso. Cássia, por gentileza, Cássia tem isso aí tudo em PDF já, eu acho. Por gentileza, passe para a turma aí do cirurgia, o nosso protocolo, tá? Para amanhã a gente já discutir isso. Pessoal, Vivi, bom, foi bom isso aí, né? Foi bom saber que a gente vai amadurecer nesse aspecto também lá no Primavera. A gente está realmente precisando desse protocolo e dessa aplicação lá. É importante. Acho que essa aula veio bem a calhar dentro do momento. Meio que sem querer, a gente escolheu um momento bom. Tem um momento em que o hospital está desenvolvendo o seu protocolo gerenciado. Vivi, está por aí ainda? Isso aí, doutor. Tô sim, isso aí, doutor Luiz Flávio. Eu agradeço demais você estar aqui com a gente. A aula está gravada, eu vou subir ela no YouTube do CEP, depois eu te passo o link, que aí você pode até compartilhar com o pessoal para poder assistir, reassistir, enfim. Legal. O pessoal da Educação Permanente vai te procurar, eles são tão pertinho aí de você para ajudar na construção do protocolo, protocolo que vem sendo pensado aí há um tempinho. E eu agradeço de verdade todo mundo que esteve com a gente, são quase 70 pessoas nessa aula hoje. Eu brinco que tem pessoas que sobem o meu indicador de presença, então, tipo, o doutor Luiz Flávio, já fica aí o convite para uma próxima no segundo semestre. Não, brincadeiras à parte, mas é que quando o assunto é bom e a aula é boa... Quando o assunto é bom e a aula é boa, a gente tem que chamar repeteco. Pessoal, um bom descanso para todo mundo aí. Obrigada a todo mundo, obrigada ao Luiz Flávio, enfim, todo mundo aí. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.